Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais de genética. Vão ser coisas bem básicas, só para introduzir vocês para a próxima aula, que daí vai ser primeira lei de Mendel, para vocês entenderem bem cada conceito, tá bom? Bora lá. Então, a genética ela começou a existir mesmo formalmente a partir do século XIX, através dos experimentos do Gregor Mendel, que ele era um monge austríaco. Naquela época, ele estudava a hibridização das plantas, principalmente de ervilhas. E a partir disso, o Mendel ele obteve resultados muito precisos sobre a transmissão de caracteres, mesmo sem conhecimento sobre divisão celular e muito menos sobre a estrutura e funcionamento do DNA. Ele foi reconhecido bem depois, claro, porque, enfim, ninguém normalmente é reconhecido na época mesmo, né? E a genética, ela estuda. É a parte da biologia que estuda a hereditariedade ou herança biológica. O que isso significa? Significa a transmissão de determinadas características ao longo das gerações, que é passado de pai para filho e assim por diante. Começando então com os conceitos importantes de genética. O que são cromossomos? Cromossomos, vocês já devem ter ouvido essa palavra alguma vez na vida de vocês. Eles vão ser estruturas moleculares que são formadas por DNA e aminoácidos. E durante a divisão celular, o DNA ele vai sofrer uma condensação muito forte e vai tornar a cromatina bem compacta. Isso vai ser reconhecido como um cromossomo condensado depois. A gente pode dizer que os cromossomos eles são portadores dos genes e dos nucleotídeos. E também o número de cromossomos vai variar de uma espécie para outra e ele vai ser sempre representado pela letra N minúscula. Aí, dentro dos cromossomos, a gente vai ter um conceito chamado de cromossomos homólogos. Eles vão ser cromossomos que apresentam os mesmos genes. Ou seja, isso significa que o gene vai estar localizado no mesmo locus e vai denominar então as mesmas características. Um desses cromossomos vai apresentar origem materna, da mãe, e o outro origem paterna, do pai. Células haploides ou diploides. A gente vai chamar de células haploides aquelas células com apenas um conjunto de cromossomos. No caso, células que vão possuir metade do número de cromossomos da espécie. Então, elas vão ser sempre representadas pela letra N. E já as diploides, elas vão ser as células com dois conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos vindo da mãe e outro do pai. E aí a célula diploide vai ser representada como 2N. Os genes, eles vão ser trechos da molécula de DNA que vão ser capazes de abrigar a informação necessária para ser produzida uma cadeia proteica. Eles vão ser considerados a unidade funcional da hereditariedade. Então a gente pode dizer que o gene produz sempre uma proteína, porque ele tem a informação para produzir uma cadeia proteica dentro do cromossomo. Por que ele vai ser a unidade funcional da hereditariedade? Vai estar presente no gene os ácidos nucleicos, portadores de informações genéticas que vão proporcionar a diversidade entre os indivíduos. O loco gênico vai ser a região onde o gene vai ser encontrado lá no cromossomo. Nessas regiões específicas vão estar situadas os genes para determinadas características. Podem ocorrer situações em que o gene é deslocado do locus e vai acabar provocando anomalias cromossômicas daí. Aí dentro disso a gente tem genes alelos ou alelos múltiplos. Os alelos eles vão ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos e vão estar envolvidos na determinação de um mesmo carácter. Os alelos múltiplos eles ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. O que significa isso? Mais de dois alelos vão estar presentes na determinação de um mesmo carácter.
seres homozigotos e heterozigotos. Os seres homozigotos, eles vão ser aqueles que apresentam genes alelos similares, quase idênticos. Então, a gente pode dizer aquele azão-azão ou azinho-azinho. Já os heterozigotos, eles vão apresentar genes diferentes, com alelos distintos. Então, vai ser sempre um azão e um azinho do lado. Mas o que são esses azões e azinhos? A gente vai chamar de azão, o A grande, o alelo dominante. Vai ser aquele que vai se manifestar contendo só um alelo representativo. Então, sempre que tiver um só do grande, do A grande, ele vai acabar se manifestando, porque ele vai ser um alelo dominante. Por exemplo, um indivíduo que seja azão-azão, para a cor das ervilhas, vai manifestar o fenótipo da cor amarela. Se ele for azão-azinho, também vai ter a cor amarela, porque tem o A grande ali representando o alelo dominante. Já o alelo recessivo, que vai ser sempre a letra minúscula do A, ele vai se manifestar só quando ele tiver dois alelos representativos. Então, o indivíduo, para ele ser considerado albino, por exemplo, ele vai precisar receber do pai e da mãe dele alelos recessivos para essa característica. Então, obrigatoriamente, o genótipo vai ser azinho-azinho. Depois disso, a gente tem genoma. O genoma ele é um conjunto de genes. Ele vai ser a informação genética que vai estar contida lá no DNA de um dado organismo, incluindo regiões codificantes, que a gente chama de genes, e as não codificantes. Para a gente saber o genoma de uma espécie, a gente só precisa ter a informação de um dos conjuntos gênicos. Ou seja, a gente só precisa ter a informação somente de uma cópia de cada cromossomo vai ser necessária. A informação ela haploide, no caso, não precisa da informação diploide para a gente saber o genoma da espécie. O genótipo, ele vai se referir ao conjunto genético de um indivíduo, e ele pode ser relativo ao total de genes ou a um gene em particular. Ele vai ser variável para cada indivíduo, mas sempre vai manter os caracteres básicos da espécie, a informação diploide, no caso. O genótipo ele vai estar lá, então, no nosso gene. Vai ser o que está lá contido no nosso gene, que vai estar denominando as nossas características. Já o fenótipo, ele vai ser a manifestação morfológica ou fisiológica do genótipo. Ele vai sofrer influência do meio onde está o gene. No caso, a gente pode considerar, então, o meio intracelular, dentro da célula, e o meio em que o indivíduo está inserido. Por exemplo, uma região mais fria, uma região mais quente. Pessoas que moram numa região mais quente, que pegam mais sol, elas costumam ficar com a pele mais escurinha. Já pessoas que moram numa região mais fria têm a pele extremamente clara porque quase nunca pega sol. Então aí vai estar a manifestação morfológica do genótipo. Ele vai ser a cor da pele vai acabar se alterando um pouquinho por conta disso, por conta da onde está inserido. A gente pode dizer que o fenótipo vai ser o genótipo mais o meio. Aqui a gente tem uma representação das florzinhas, por exemplo, mostrando ali que o fenótipo vai ser a cor delas, se ela é roxa, se ela é branca, e daí a cor roxa ela vai ser dominante. Aí vai estar representando ali pelos alelos dominantes, sempre usar A maiúsculo. E aí a branca ela é recessiva, então ela vai estar representada sempre por dois As minúsculos. Agora, a roxa, vamos supor que a gente cruza uma roxa com uma branca. Ela vai dar roxa mesmo assim, porque o genótipo, o alelo dominante, vai ser o da cor roxa. Em cada 4 casos vai dar um recessivo, que vai ser o branco. Aí, por fim, a gente tem herança ligada ao sexo.
que dentro disso a gente tem cromossomos sexuais, eles vão ser aqueles que vão determinar o sexo dos indivíduos, feminino, masculino, macho ou fêmea, enfim. As mulheres elas vão possuir dois cromossomos X, sendo então XX, enquanto os homens eles vão possuir só um cromossomo X acompanhado de um Y. Então os homens vão ser XY. O gameta masculino, então, ele vai ser sempre determinante para o gênero biológico dos filhos. Isso acontece porque existem muito mais cromossomos X do que Y. Então, vai ter a determinação do sexo por meio de correspondentes cromossômicos, no caso, correspondentes com X. É isso então, essa aula ela ficou bem curtinha, porque são só conceitos básicos de genética, só para a gente ter uma noção quando for entrar em genética mendeliana, que vai ser a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar ou deixar nos comentários, enfim. Uma boa semana e até mais.